Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão, para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Dando sequência ao projeto Bancas Examinadoras, analisaremos a sexta questão da série Banca Vunesp. O tema do dia é colocação de pronomes e conjugação verbal. Quero, mais uma vez, externar aqui meu agradecimento a todas as pessoas que acessam o canal do professor Marcos Roberto dos Santos, deixam as mensagens. Isso me deixa muito feliz, muito lisonjeado por saber que vocês gostam do trabalho que eu desenvolvo aqui neste canal. Muito obrigado mais uma vez. A questão que vamos analisar é da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá. Prova para o cargo de advogado. Aqui temos a questão. Qual que é o comando da questão? Assinale a alternativa em que as duas frases estão corretas quanto à colocação do verbo e quanto à flexão do verbo e a colocação do pronome ser. Então ele quer a alternativa correta em relação à flexão do verbo e em relação à colocação do pronome ser. Para a colocação do pronome ser, eu gostaria que vocês atentassem para um detalhe que nós já discutimos em outras videoaulas. Vamos analisar este detalhe aqui. Observe que aqui na alternativa A gente tem o que e a gente tem o não. Essas palavras na língua portuguesa funcionam como se fossem ímãs, ou seja, elas atraem os pronomes para antes do verbo. Então, professor, quais são os pronomes? Os pronomes pessoais oblíquos átonos vai ser o vos, o lhe, o a, o me, o nos, o se e o te. Então, estas palavras aqui têm o poder de atrair. Com base nisso, a gente observa que aqui a gente tem o se e aqui a gente tem o se. Ou seja, este se que está aqui, ele deveria ficar coladinho no que. Então convém que se. E aqui também, este se aqui deveria ficar coladinho no não. Não se distanciem. Professor, mas eu vou lembrar isso no dia do concurso? Você tem que lembrar. Para isso, o professor criou uma musiquinha para facilitar. Então, um método mnemônico que didaticamente pode auxiliá-lo ou auxiliá-la no dia em que você estiver lá no concurso. Vamos para a musiquinha? A musiquinha é uma paródia de uma cantiga infantil, Os Quindolelê. Funciona assim: o que, quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes olá. Novamente. O que, quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes olá. Professor, quais são esses pronomes da música? Esses aqui, ó. Lembra de vó leoa menos 7. É, uma vó leoa. Lembra da vó leoa. Então, quais são os pronomes? Vos, lhe, o, a, me, nos, se, te. E aí, toda vez que você se deparar com o que, quando, se, não, nunca, jamais, o sempre, essas palavras têm um poder atrativo. A isso damos o nome, em língua portuguesa, de fator próclise. Fator próclise. Ou seja, é a situação em que o pronome vem antes do verbo. Vamos analisar aqui alguns exemplos? Vamos lá. Para você fixar esse conteúdo, o professor vai fazer aqui alguns exemplos. Vamos criar aqui alguns exemplos. Imagine a seguinte frase: quando encontrei-te ali no parque. O que a gente observa aqui no quando encontrei-te? A gente observa que a palavra quando está na nossa musiquinha. Então, este T tem que ficar coladinho no quando. O que tem que ficar coladinho no quando.
Então é errado aí, professor? Sim, vai ser errado. Qual que é o certo? Quando te encontrei. Quando te encontrei é a frase correta porque o quando atrai o te. Outro exemplo, professor. Vamos lá. Vamos usar um exemplo com o tu no pretérito perfeito do indicativo. Foste tu que deste-me a honra de acompanhá-lo naquela ocasião. Imagine uma frase desse tipo. Aqui você tem o tu. Aqui você tem o que. O que, ele tem um poder atrativo. Ele tem um poder atrativo. E aí, por ter esse poder atrativo, ele vai puxar o me. Ele é um ímã. É um ímã que vai pedir com que esse me fique próximo a ele. Então, como que ficaria, professor, esta frase? Como que ficaria esta frase corretamente escrita? Vou pegar uma outra cor aqui. Como que ficaria esta frase? Ficaria assim: foste tu que me deste. Foste tu que me deste. Se fosse, por exemplo, senhor, eles não perderam-se, também estaria errado. Por quê, professor? Porque o não atrai. Então, como tem que ser? Eles não se perderam na floresta. Então, eles não se perderam. O não atraindo o pronome para antes do verbo. Então, espero que você tenha entendido aí. Esta aqui, nós temos uma outra videoaula que você pode assistir mais a fundo e cantar para que a gente aprenda, para que vocês aprendam aí de uma vez por todas como que se coloca o pronome com essas palavrinhas que o atraem. Então, vamos relembrar a música? O que, quando e o se, o não, nunca e o jamais sempre vão grudar nos pronomes, ó lá lá. Voltando à questão. Professor, agora o senhor vai voltar à questão. Isso, vamos voltar à questão. Quer dizer que a correta, professor, será aquela em que deve haver o que? Professor, tem como marcar esse que? Tem, vamos marcar. O que? A gente vai ter que ter o que e o não, professor, coladinho no se? Exatamente, exatamente. Não que se e não se. Isso tem que ser o correto. Ah, professor, entendi. Então, que se e não se. Exatamente. Escreva para mim, professor. Vou escrever. Então, ó, convém que se e é bom que as pessoas não se. Esta vai ser a única correta. Professor, quer dizer que eu posso eliminar o que não estiver assim? Pode. Você resolve a primeira parte, que é a colocação de pronomes. Mas o comando da questão pede flexão de verbo. E aí nós vamos analisar flexão de verbo também. Então vamos eliminar aqui as possibilidades erradas. Vamos lá então, professor. Aqui o que ele está longe do se, então é errado. Vamos na B, professor. Convém que se... Opa, está certo. É bom que as pessoas não distanciam se errado porque o se está longe do não. Então aqui está errado. Convém que se presta mais atenção aos documentos. Está certo. É bom que as pessoas não se distanciam. Está certo. Professor, a resposta é a C? Pode ser a C. Mas vamos continuar analisando. Letra D. Convém que se presta mais atenção. Opa, está certo também, professor, que se é sempre correto, o senhor disse. É bom que as pessoas não distanciem-se. O professor, aqui não, né? Aqui não está. Por quê? Porque o se, ele está longe do não. E na nossa musiquinha, eles devem ficar próximos, grudados. Então a D também está errada. Professor, aí, vamos lá. Convém que se preste mais atenção. Está certo, professor. É bom que as pessoas não se distanciem. Está certo, professor. Professor, a E é a correta. Pode ser, mas lembra que você tinha C também? A E tem a C. Bom, então,
Nós temos duas possibilidades aqui, ou letra C ou letra E. Uma das duas será a resposta aí desse teste. E como que eu vou saber qual delas que é, professor? Eu tenho que saber flexão verbal, eu tenho que saber como que se faz o subjuntivo na língua portuguesa. Vamos então aprender, basicamente, em linhas gerais, numa explicação bem introdutória, como que se faz o subjuntivo? Vamos lá. Como que se faz o subjuntivo, professor? Vamos com calma. Primeiro, eu gostaria que você entendesse uma coisa bastante simples. Eu vou começar bem tranquilamente para que você entenda isso. Imagine que você quer comer um queijo. Isso, um queijo. Como que você faz esse queijo? Qual que é a matéria-prima para se fazer um queijo? Respondeu aí? Sim, é o leite, certo? Então o leite, ele vai ser a base para fazer muitas coisas, dentre as quais o queijo. Então o queijo, ele é derivado de quem? Do leite. Professor, se eu tiver leite, eu faço queijo? Exatamente. Se tiver leite, eu faço queijo? Exatamente. Então leite é um produto primitivo, queijo é um produto derivado. Se você tem leite, você faz queijo. Entendeu essa relação? Entendeu essa relação? Então não perca essa noção, porque com os verbos funciona da mesma maneira. Existem os tempos primitivos e existem os tempos derivados. Professor, como que é isso aí? Funciona assim. O presente do indicativo, ele dá origem ao subjuntivo. Se um verbo não tem presente do indicativo, ele não tem subjuntivo. Se você não tem leite, você não faz queijo. Se você não tem presente do indicativo, você não tem subjuntivo. Entendeu? Ainda não, professor. Vamos lá. Imagine que no seu concurso caia o verbo reaver. Professor, por que o senhor escolheu esse verbo para falar? Muito simples. Muito simples. Que este verbo é um dos que mais cai em concurso, o verbo reaver. O verbo reaver. Então, o verbo reaver, ele é um verbo que ele não tem todas as pessoas quando você conjuga. Por exemplo, o verbo reaver. Professor, eu posso falar assim, eu reavo? Não, não existe eu reavo. Mas como não? Professor, posso falar tu reaves? Não, também não existe. Professor, posso falar ele reave? Não, também não existe. Professor, mas como assim? O verbo reaver é o verbo que mais cai em concurso. E você tem que aprender que o verbo reaver, ele não tem a primeira pessoa, ele não tem a segunda pessoa, ele não tem a terceira pessoa. Professor, eu não sabia disso. Professor, e ali, ele vai ter o nós? Vai, aí vai. Então, o verbo reaver, pessoal, o verbo reaver, ele só tem o nós e o vós. Então, como que seria o nós? Nós reavemos e vós reaveis. Isso. Nós reavemos e vós reaveis. E o eles, professor? O eles não vai ter. Eles reavem, por exemplo? Não tem. Então, o verbo reaver não tem a terceira pessoa do plural, o eles. Então, o verbo reaver só tem nós reavemos e vós reaveis. Ah, tá, legal. Então, esse presente do indicativo aqui é dele que eu faço o subjuntivo. Então, por exemplo, ó, eu posso fazer que eu reava, professor? Não. Por quê? Porque se aqui não tem leite, aqui não vai ter queijo. Se aqui não tem leite, aqui não vai ter queijo. Entendeu? Presente de subjuntivo é um tempo que deriva do presente do indicativo. Então grava na sua mente presente com presente, presente com presente, presente com presente.
presente do indicativo faz presente do subjuntivo. E lá nos concursos, de um modo geral, os examinadores colocam eu reavo, tu reaves, ele reave, eles reavem. Para quem não sabe, o verbo reaver significa recuperar, tá? Recuperar. Então use um sinônimo, use recuperar ao invés de reaver. Você só pode conjugar o nós e o vós. O nós e o vós, sim. Então são formas ditas arrisotônicas. Professor, eu estou curioso. Eu quero então saber como que se faz aí para eu conjugar um verbo no presente subjuntivo. Vamos lá então. Mas não esqueça, hein? Se não tiver presente o indicativo, não tem presente subjuntivo. Se não tiver leite, não tem queijo. Entender essa relação? Acho que entendi, professor. Então vamos lá fazer um verbinho para vocês. Professor, faça um verbo aí. Vamos ver como funciona? Vamos lá. Ó, verbo amar. Vamos conjugar no presente? Eu amo. E tu? Tu amas. E ele? Ele ama. E nós? Nós amamos. E vós? Vós amais. E eles? Eles amam. Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Professor, se fosse o verbo cantar, mesma coisa. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Professor, se fosse o verbo falar, mesma coisa. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. O que é mais importante aqui, queridos alunos, é a primeira pessoa. É a primeira pessoa que é o tal do leite. É a primeira pessoa. Então, se um verbo não tiver a primeira pessoa do presente, do indicativo, indicativo é o tempo da certeza. Indicativo é o tempo da certeza. Eu amo. E subjuntivo, professor? Subjuntivo é o tempo da dúvida, da possibilidade, da conjectura. Então não é um tempo de certeza, é um tempo de dúvida, é o tempo do talvez, do talvez. Então olha só, eu amo. Aí, o que eu faço, professor? Eu vou jogar aqui, ó. Eu amo. O que eu amo vai fazer? O que eu amo vai fazer? Ele vai fazer que eu ame. E que tu ames. E ele? Que ele ame. E o nós? Que nós amemos. E o vós? Que vós ameis. E o eles? Que eles amem. Olha que mantém o e em todas as pessoas aqui. Então, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis e que eles amem. Professor, se fosse o verbo falar, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis e que eles falem. Se fosse o verbo cantar, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Olha que interessante essa diquinha. Se um verbo tem presente do indicativo, ele faz presente do subjuntivo em todas as pessoas. Professor, e um verbo que não tem o presente do indicativo? Ele não vai fazer o presente do subjuntivo. Nossa, e professor, não tem assim uma relação para eu anotar de verbinhos? Tem. Vamos lá. Como que recebe o nome, pessoal? Verbos defectivos. O que são verbos defectivos? São verbos que não possuem algumas pessoas, alguns tempos, algum modo, tá? Então, se um verbo não tem algum tempo, algum modo ou alguma pessoa, ele é defectivo, ou seja, apresenta um defeito. Os verbos mais comuns que a gente vê em manuais, em gramáticas, em concursos, o verbo abolir, por exemplo, verbo abolir, verbo colorir, verbo demolir, verbo reaver, que nós já falamos para vocês. Então, pessoal, esses verbos aqui, ó, abolir, colorir, demolir, no sentido de derrubar, e reaver, eles não têm presente o indicativo. Então você nunca pode falar assim, a princesa Isabel aboliu a escravidão, eu abolo. Esse eu abolo não existe.
Colorir. Ah, eu coloro. Eu coloro. Eu coloro. Não existe isso, eu coloro. Demolir. Eu demolo. Eu demolo. Use um sinônimo. Derrubar, por exemplo. Então, estes verbos aqui, abolir, colorir, demolir, reaver, eles não têm a primeira pessoa do indicativo. Se eles não têm a primeira pessoa do presente do indicativo, eles não têm subjuntivo. Então, não existe subjuntivo para esses verbos. Mas por quê, professor? Porque não tem o presente do indicativo. Não tem o presente do indicativo. Entenderam, pessoal? Professor, mas como que eu vou saber aqui, por exemplo, que é que eu ame e não que eu ama? Como que eu vou saber isso? Bom, aí eu vou dar uma diquinha legal para você. Vamos lá? Funciona assim. Você vai imaginar... Primeiro, vamos voltar aqui. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Quais são as primeiras letras? A, E, I, O, U, certo? A, E, I, O, U são as letras iniciais que a gente tem. A, E, I, O, U, as vogais. A, E, I, O, U. Olha só, os verbos terminam em ar, ir, or, né? Verbo que termina em ur não tem. Ar, ir, a, E, I, O, U. Então, ar, ir, or. Então funciona assim. Primeiro você tem que saber quando com o verbo é de primeira conjugação, quando com o verbo é de segunda conjugação, quando que um verbo é de terceira conjugação. É óbvio que nem sempre vão facilitar a vida de vocês, né? Mas o professor Marcos vai fazer isso. Olha só. O A não é a primeira letra das vogais? É. Então todo verbo que termina em A é de primeira conjugação. O E não é a segunda letrinha? É. Então todo verbo que termina em E é de segunda conjugação. E o I não é a terceira? É. Então todo verbo que termina em ir é de terceira conjugação. Ah, e o O, professor, quarta conjugação? Não. No latim, o verbo por tinha a forma poer. Então todo verbo que termina em O pertence à segunda conjugação. Então A, E, I, O, U. Então terminou em A, primeira conjugação. Terminou em E, segunda conjugação. Terminou em ir, terceira conjugação. Ior, segunda conjugação. A gente vai usar mais ar, ir e ir, né? Os mais comuns. Existem poucos verbos que terminam em or. Feito isso, vamos escrever então, professor? Vamos lá. Então, quando um verbo termina em ar, ele é de primeira conjugação, certo? Primeira conjugação. Tranquilo. Quando um verbo termina em er e or, ele é de segunda conjugação. Quando um verbo termina em ir, ele é de terceira conjugação. Então, verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Agora, eu quero que você grave esta palavra aqui na mente, ó. Bengala. O que, professor? É bengala. O que? Bengala. Então, olha só. Bengala. E aí, quais são as letras que eu quero que você não se esqueça da bengala? Justamente as vogais. O E, o A e o A. Então, quais são as letras que eu não quero que você se esqueça da bengala? O E, o A e o A. Beleza? E, o A e o A. Lembra da bengala. Lembra do velhinho. O velhinho vai ajudar você no dia do concurso. Ó. E, A e A. Beleza, pessoal? E, A e A. O professor, não entendi. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar nessa sequência, ó, o E aqui, o A aqui e o A aqui, certo? Então, toda vez que um verbo termina em ar, por exemplo, verbo amar, ó, amo. O amo é o que, professor? Verbo
amar. Se o verbo é amar, ele é de primeira conjugação. Então, qual a letrinha que ele vai ganhar no subjuntivo, professor? O E da bengala, ó, o E. Quer dizer que todo verbo que termina em ar, professor, vai ganhar um E aqui no subjuntivo? Exatamente. Exatamente. Todo verbo que termina em ar vai ganhar um E aqui no subjuntivo. E todo verbo que termina em er, também, professor, que é o mais comum, o er, que o or, sim. Então, por exemplo, eu falo assim, vender. Eu vendo. Como que vai ficar aqui? Que eu venda. Que eu venda. Ah, legal. E o ir, professor? Partir. Olha só. Vamos conjugar no presente. Eu parto. É o verbo partir. Partir acaba com ir. Então vai ficar que eu parta. Entenderam? Então é só lembrar de uma bengalinha, ó. Ar, ir, e a. Sempre escreva isso na prova para você acertar. Vamos fazer alguns exemplinhos aqui? Vamos lá, então. Olha só. Verbos de primeira conjugação. Ar, terminação e. Então, quando o verbo terminar em ar, a terminação do subjuntivo vai ser o e. Ó, verbo amar. Eu amo que eu ame. Eu amo que eu ame. Ah, professor, mais um exemplo, professor. Eu estou começando a entender. É que verbo é um esquisito, hein, professor? É, mas você vai ficar bom. Verbo falar, ó. Eu falo. Opa! Falar é um verbo que termina em ar. Falar é um verbo que termina em ar, de primeira conjugação. Todo verbo que termina em ar vai ficar o e da bengala aqui. Então é que eu fale. Que eu fale. Entenderam isso? Que eu fale. Professor, se fosse o verbo cantar, mesma coisa. Como que ia ser o verbo cantar? Como que funciona o verbo cantar? Você vai fazer a mesma coisa. Olha só. Cantar. Eu canto. Tá. Professor, eu canto. Qual que é o infinitivo? O nome do verbo aí. Cantar. Acaba em R. Ar. Acaba em ar, né? A e R. Se é cantar, ele vai virar o E. Vai virar o E aqui no subjuntivo. Lembra da bengala? Lembra da bengala? Então, como que era a bengala, professor? Vai ser o A, o ar, que faz o E, o er, que vai pegar o A, e o ir, que vai pegar o A. Então, quando termina em ar, vira E. Quando termina em er, vira A. E quando termina em ir, vira A. Então, o verbo cantar acaba em ar, vai ser que eu cante aqui. Pegou o E da bengala. Pegou o E da bengala. Legal, professor. Vamos fazer agora um exemplo com outro verbinho? Vamos lá. Então, agora a gente vai ver um verbo de segunda conjugação. Termina em er. Lembra? A, E, I. Termina em er. Então, vender. Verbo vender. Então, eu vou conjugar no presente. Eu vendo. Eu vendo. Vendo é do verbo vender. Acaba em ir. Quando acaba em ir, a gente vai ter que colocar o quê? O A. Lembra da bengala? Lembra? Professor, escreve aí para mim. Vamos lá. Ó. Ar vai ser o E de bengala. Ir vai ser o A de bengala. Lembra das vogais de bengala. Ir vai ser o A de bengala. Então, o verbo terminou em er, você vai ter que colocar um A aqui. Então, verbo vender, que eu venda. Verbo vender, que eu venda. Professor, coloca um verbo irregular aí. Um verbo irregular. Vamos lá. O verbo perder. Vamos colocar o verbo perder aqui para ver como que vai ficar. O verbo perder. Vai ter uma pequena alteração, né? Verbo perder no presente. Eu perco. Professor, eu vou colocar verbo perder no infinitivo primeiro. Perder. Isso. Perder acaba em er. Professor, quer dizer que tem que ter um A, né? Isso. Então, vai ser o quê? Que eu perca. Né?
Aqui no presente é eu perco, tu perdes, né? Então ele tem uma alteração no radical. Mas para o subjuntivo, tranquilo, é só você colocar o A. Eu perco, perder, que eu perca, que eu perca. Entenderam, pessoal? Vamos agora para o último verbinho, professor, antes de resolver aquela questão. Vamos para o verbo que termina em ir? Sim, verbo que termina em ir. Verbo partir, por exemplo. Vamos fazer o verbo partir para a gente analisar estas circunstâncias. Verbo partir no presente. Eu parto. Verbo partir. Acaba em ir. Quando acaba em ir, professor, eu coloco o A, né? Isso. Então vai ser que eu parta. Opa, vamos corrigir aqui, professor. Vamos lá. Verbo partir vai ser que eu parta. Verbo partir vai ser que eu parta. Entenderam, pessoal? Então, isso aqui a gente tem que ir treinando todo dia. A gente treina um pouquinho, né? Ou, pelo menos na época de concurso, quando estiver próximo a prestar concurso. Esse aqui é só uma das hipóteses de formação, né, de tempo derivado, tempo primitivo, né? Tem mais, tem o imperativo também, mas isso já é tema para outra aula. A gente aqui hoje só quer responder aquele teste. E aí, eu acho que você se lembra que os verbos que nós tínhamos lá naquele teste eram o prestar e o distanciar. Prestar e distanciar. Vamos fazer juntos isso aqui então? Vamos lá. Ó, prestar e distanciar. Vamos começar pelo verbo prestar. Você vai falar para o professor Marcos agora, neste momento, como que se conjuga o verbo prestar no presente. Vamos lá? Verbo prestar. Eu, isso, presto. Ouvi vocês dizerem aí. Eu presto. Então, ó, verbo prestar no presente. Eu presto. Eu presto, tu prestas. Ele presta, nós prestamos, vós prestais e eles prestam. Verbo prestar. Professor, eu descobri que é o verbo prestar. Isso. Verbo prestar termina em que, meus queridos? Termina em que? Termina em ar. Isso. Verbo prestar termina em ar. Vamos fazer aqui a correção. Verbo prestar termina em ar. Vamos destacar aqui para você entender. Então, verbo prestar termina em ar. Ar é um verbo de primeira conjugação. Olha aqui embaixo na tabela. Então, tem que ser o E. Então, vai ser o quê? Que eu presta ou que eu preste? Responda aí você. Que eu preste. Isso. Professor, coloca maior. Vamos lá, vermelho. Isso. Que eu preste. Entenderam? Ah, professor, então lá no teste vai ter que ser que eu preste. É. Que preste. Que eu preste. É. Vai ter que ser preste. Vamos fazer com o verbo distanciar agora? Bom, o verbo distanciar também termina em ar. O verbo distanciar também termina em ar. Então vai ser o quê? Eu distancio. Eu distancio vai fazer o quê? Distanciar. Distanciar acaba em ar. Aí eu lembro da bengala. Professor, bengala, é bem que o senhor disse, bengala. Então vamos fazer de novo aqui o bengala para vocês, ó. Quando terminar em ar, lá no subjuntivo vai ficar e. Quando terminar em er, lá no subjuntivo vai ficar a. Quando terminar em ir, lá no subjuntivo vai ficar a. E a. Então, ó, a palavra bengala, ela tem exatamente, vou colocar aqui em destaque para você, hein, ó. A palavra bengala tem exatamente estas vogais, ó, bengala. Então, ó, bengala, você vai colocar bengala para não esquecer. Se o verbo for de primeira conjugação, lá no subjuntivo é o e. Se for primeira conjugação, o e. Segunda conjugação, o a. Terceira conjugação, o a. Então, bengala. Então, distanciar, professor, termina em ar. Isso. Eu vou colocar o e? Exatamente. Então, como que vai ser a resposta que eu
Que eu, fale aí que eu vou ouvir daqui. Que eu maiúsculo professor, que eu distancie. Professor, faça grande agora para eu gravar no meu cérebro isso aí. Vamos lá. Que eu distancie. Que eu distancie. Que eu distancie. Então, o verbo distanciar, ele faz no presente. Eu distancio. E no presente subjuntivo, que eu distancie. Acho que você já conseguiu agora saber qual é a resposta, não é verdade? Então, a gente tem uma opção na C e uma opção na letra E. Professor, volta lá para o teste. Vamos lá, vamos voltar para o teste então. Ó, convém... vamos na C, professor. Convém que se presta. Ah, não, professor, convém que se presta. O examinador está brincando com a gente, ó. Aqui estava errado, que o que estava longe do C. Aqui também está errado, aqui também está errado. Ah, professor, a resposta é aí. Olha só, convém que se presta, é errado. E não se distanciam, é errado. Tem que ser distanciem, distanciem no plural. Então, resposta do nosso teste vai ser a letra E. Convém que se preste mais atenção aos documentos sobre os recursos hídricos e é bom que as pessoas não se distanciem. E é bom que as pessoas não se distanciem. Então a resposta correta vai ser a letra E. Convém que se preste mais atenção aos documentos sobre os recursos hídricos e é bom que as pessoas não se distanciem das questões ambientais. Encerramos aqui nossa explanação. Obrigado por terem assistido a esta videoaula. Inscrevam-se em nosso canal, Professor Marcos Roberto Santos, e façam divulgação. Postem comentários e sugestões. Fiquem com Deus. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.